Convido a igreja a ficar de pé e nós vamos estar orando pelo nosso irmão Cristóvão. Louvado seja Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. E eu apresento ao Senhor o teu servo, irmão Cristóvão, Senhor. Quero pedir ao Senhor, Pai, que ele fale à tua igreja aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que saiamos daqui edificados, abençoados com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 21. Capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Amém? Amém? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacentas os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por se lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, às vezes nós falamos muitas vezes em nosso coração que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, né? De todo o nosso entendimento. Mas quando vamos olhar na nossa prática diária, isso não acontece. Nós não colocamos, às vezes, Deus como o Senhor da nossa vida em todo o tempo. E a gente vai ver isso na vida de Pedro. Pedro era aquele discípulo que sempre estava pronto quando Jesus chamava para ele ir em algum lugar. Geralmente era ele e os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Sempre Jesus chamava eles para ir a algum lugar particular. E certa vez Jesus, quando pregava lá no capítulo 6 do Evangelho de João, o apóstolo João fala da multiplicação dos pães. E quando multiplicou, o povo procurou Jesus para fazer Jesus rei. Mas Jesus, sabendo que eles queriam fazer ele rei, saiu, foi para um lugar distante. E depois, quando eles foram atrás de Jesus, quando eles chegaram para Jesus, falaram assim: Mestre, quando o senhor chegou aqui? E Jesus falou para eles: Vocês estão me procurando, não porque viste sinais de maravilha, mas porque vocês comessem do pão e saciaste. Trabalhai, pois, pelo pão que permanece, não pelo pão que perece. E começou a falar para aquele povo que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu, que Moisés tinha dado o pão lá no deserto, aquele pão que caía todos os dias, que era o maná, que ele não era o verdadeiro pão, que o verdadeiro pão é aquele que desceu do céu. Era o próprio Jesus. Ele falou assim: o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E o corpo do Senhor, nosso Deus, representa o pão e representa o sangue. E naquele momento, quando ele falava, aquele povo achou duro esse discurso. Mas como é que esse homem quer que a gente come da carne dele, que a gente quer que a gente bebe o sangue dele? E começou a sair, a dispersou.
né, tinha um tanto de gente ouvindo e começando, e só ficou os 12 discípulos. Jesus olhou para aqueles 12 e falou: vocês também não querem ir? Aí Pedro, né, é aquele que sempre responde primeiro. É igual aquele aluno mais adiantado da classe, quando o professor faz uma pergunta, antes de qualquer aluno responder, antes do professor terminar de perguntar, ele já está respondendo, né? E Pedro era assim. E quando Jesus perguntou: vocês também não querem ir? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E às vezes nós pensamos, nós sempre estamos respondendo. Aí no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus fala, né, que ele que ele era o pão da vida, quando ele fala que Pedro era aquele homem que devia andar nos caminhos dele, mas a palavra de Deus fala lá quando Pedro, ele confessa a Jesus que, né, que ele era o Senhor, que era o Filho de Deus, porque no capítulo 16 de Mateus, Jesus vai perguntar aos discípulos: quem diz os outros homens quem eu sou? Quem diz às pessoas quem é o Filho do Homem? E os discípulos falavam: uns falam que é profeta, que é um profeta, uns falam que é Elias que voltou, né? E Jesus perguntou para ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro era o primeiro a responder: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E mais na frente, aí Jesus começa a falar que ele ia ser entregue na mão dos pecadores e queria morrer em favor do povo. E aí Pedro chegou: mas Senhor, tem compaixão de ti, que não, isso não aconteça. Aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque só compreende as coisas dos homens e não compreende as coisas de Deus. Então Pedro era sempre aquele que estava respondendo, né? Sempre era aquele que estava à frente. Quando Jesus ressuscitou, né? Quando Jesus ressuscitou, Pedro foi, as mulheres foram no túmulo. Primeiro foi Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e quando chegaram lá não acharam ele. E quando foram avisar para Pedro, Pedro não acreditou, foi lá ver e não achou Jesus, e voltou descrente do mesmo jeito. E aí, quando Jesus aparece entre os 11, aí ele estava no meio. Mas mesmo assim, ele esqueceu de tudo aquilo que Jesus tinha falado para ele. Quando eles estavam pescando, estava na beira do mar de Tiberíades, e eles pescaram toda a noite. Pescaram por toda a noite e nada apanharam. E quando Jesus chegou na praia, eles estavam lavando a rede. Aí Jesus falou assim: me presta o seu barco, vamos para o seu barco. E quando chegou no barco, Jesus falou assim: vamos para o mar alto, vamos para um lugar onde tem águas mais profundas, mais no meio do mar. E chegando no meio do mar, Jesus joga a sua rede, né? Aí eles falaram: mas Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra nós lançaremos a rede. Quando eles lançaram a rede, eles não aguentaram puxar porque estavam muito cheios e tinham outros barcos perto. Eles chamaram os outros barcos para ajudar. Eles apanharam aquele peixe. E naquele dia, quando eles estavam descarregando aquela rede que puxaram, Jesus falou para eles: de agora em diante, vocês não vão pescar mais peixe, porque vocês vão serem pescadores de homens. Jesus escolheu Pedro, Tiago, João e os discípulos para serem pescadores de homens. O que quer dizer? Eles teriam que anunciar o Evangelho para ganhar as pessoas para Cristo, para ganhar as pessoas para Deus. Mas quando Jesus estava perto de ressuscitar, né? Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E mesmo assim, depois de ressuscitado, ele já não estava muito acreditando que Jesus tinha ressuscitado, apesar que Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes. Aí, certo dia, estava ele, Natanael, Tomé, os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, mais 2 discípulos. Tinha 7 discípulos de Jesus ali na beira do mar de Tiberíades. Aí Pedro falou assim: eu vou pescar. E os outros falaram com ele: nós vamos contigo. Nós vamos contigo. Esqueceram que Jesus tinha falado com eles que daquele dia que Jesus chamou eles em diante, eles deveriam ser pregadores de homens. Deveria ser aquele que iria anunciar boas novas para as pessoas que não tinham conhecimento de Deus.
eles esqueceram e voltaram à mesma prática de antigamente. Hoje nós vimos na escola dominical de manhã falando sobre a igreja de Éfeso, né? Que era uma igreja que a gente começava a falar, é uma igreja abençoada, mas depois Jesus falou, tem alguma coisa contra ti, eu tenho uma coisa contra ti, porque você deixaste o primeiro amor, né? Volte para onde vocês caíram e pratiquem as primeiras obras, né? Se nós não praticarmos as primeiras obras, virá no dia em que a gente não conhece. E às vezes a gente coloca em nosso coração e fala com a nossa boca que nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Porque esse também é um mandamento. Quando eu estava lendo essa semana o livro de Deuteronômio, quando fala sobre as repetições dos mandamentos. E lá tinha um mandamento de Deus, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, portanto ame a Ele de todo o vosso coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Né? Mostra isso para os teus filhos, escreve, né? Na cabeceira das portas, nos umbrais da porta, né? Ao levantar, ensine para os seus filhos. E às vezes a gente fala que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, mas às vezes não ensinamos para os nossos filhos que o Senhor nosso Deus é o único Deus e que amamos Ele de todo o coração, esquecemos do mandamento do Senhor para nós. E assim mesmo os discípulos, eles tinham esquecido os mandamentos de Deus. E a gente fala que ama a Deus, mas quando a gente vai ler no livro de Isaías, o povo que Deus falou para eles amar de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, Deus já censura aquele povo falando, ó, o boi conhece o seu possuidor, né? O jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. E se nós formos olhar para nós no dia de nosso hoje, qual o entendimento que nós temos de Deus? Qual é o conhecimento que nós temos de Deus? Hoje eu olhei para a escola bíblica aqui, né, de manhã, um tiquinho de gente. Qual o interesse que nós estamos tendo para aprender a palavra de Deus? Qual o interesse que nós temos para conhecer o Deus verdadeiro, que nós falamos que nós amamos Ele de todo o coração e de toda a nossa alma? Quando convocam os irmãos para a oração, tem dia que nós chegamos na oração na igreja, tem meia dúzia de pessoas, às vezes nem isso tem. Onde está o nosso amor que nós não procuramos orar a Deus? Né? Que nós não procuramos buscar a Deus? Será que nós podemos abrir a nossa boca e falarmos, Senhor, eu te amo de todo o coração, eu te busco em todo o tempo? O Senhor está continuamente no meu coração, na minha mente, na minha boca. O Senhor é aquele que eu vou procurar servir em primeiro lugar em todas as coisas. E assim aconteceu com os discípulos. Os discípulos, aqueles 7 discípulos que estavam na beira do mar ali, depois da morte de Jesus e que ele estava ressuscitado, mas Jesus aparecia de vez em quando, já tinha aparecido 2 vezes para eles. E mesmo assim eles estavam desanimados. E eles começaram a querer voltar às obras que eles faziam antes. E aí Pedro disse, eu vou pescar. Aí os outros 6 discípulos que estavam com ele falaram assim, nós vamos também. E eles entraram no barco, pescaram por toda a noite e nada apanharam. Pegou, andou, nada apanhou. Quando estava amanhecendo o dia, eles estavam voltando para a praia sem nada apanhar. E aí, alguém de longe falou, filhos, tem alguma coisa para comer? E eles falaram, não, nós pescamos todas as noites e nada apanhamos. Ele falou, então joga a sua rede para a banda direita do barco. Aí eles jogaram a rede e veio cheio de grandes peixes e começaram a puxar do modo que o barco estava quase a pique. Aí João olha para a praia, ele fala que ele estava a cerca de 90 metros de distância da praia e João reconhece e fala para Pedro, Pedro, é o Senhor que está na praia. Aí a Bíblia fala que Pedro, ele tinha tirado a túnica, estava nu, e quando ele ouviu falar que Jesus estava na praia, ele pulou no mar, porque estava nu, estava sem a túnica. Depois, os outros discípulos foram até Jesus, e depois de Pedro ter vestido, saído, aí ele foi até Jesus. E quando eles chegaram perto de Jesus, já tinha um peixe assado nas brasas. E depois Jesus disse, traz os outros peixes, alguns peixes para que nós possamos comer também.
E depois, quando eles estavam comendo, aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, filho de Jonas, né? Na outra Bíblia minha fala: Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes discípulos que estão aqui? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Aí ele respondeu assim de coração, igual nós às vezes falamos: Senhor, eu te amo de todo o coração, e não fazemos nada para demonstrar esse amor. E Pedro falou assim: ó, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus perguntou para ele: Pedro, filho de João, ou filho de Jonas, tu me amas mais do que este? Ele falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele perguntou para Pedro pela terceira vez: Pedro, filho de João, tu me amas mais do que este? Aí Pedro entristeceu, porque já era a terceira vez que ele estava perguntando para Pedro que se ele amava. Agora imagine se Jesus chegar para nós hoje, chegar para mim e falar: Cristóvão, tu me ama mais do que este? Aí eu vou ter que fazer uma análise de consciência, igual Pedro fez também. Na terceira vez ele já não respondeu rapidamente, né, igual das outras vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele já pensou, ele entristeceu. E aí, se Jesus vier para nós, qual será a nossa atitude? Será que nós vamos fazer uma análise de consciência também? Como é a nossa vida com Deus, e responder para Ele: Senhor, Tu que conheces todas as coisas, sonda o nosso íntimo, conhece os meus pensamentos, conhece o meu andar, conhece o meu falar, Tu sabes que eu te amo. Mas só que a gente tem que demonstrar o nosso amor com as nossas obras. É pelas obras é que nós demonstramos que amamos a Deus, porque Jesus disse: é pelos frutos que se conhece a árvore. Então nós devemos demonstrar frutos dignos de arrependimento, fruto digno de sermos servos de Deus. E aí Pedro, da terceira vez, ele já deve ter lembrado, né, que ele falou assim: ó Senhor, ainda que eu dou a minha vida pelo Senhor, o Senhor não vai passar pela morte, eu não vou deixar que o Senhor seja entregue nas mãos dos pecadores. E Jesus disse para Pedro: ó Pedro, eu te digo, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ali, quando Jesus foi preso, ele ficou de longe, né? Ele foi seguindo Jesus de longe, e quando a pessoa falou: você é um deles, ele disse: não, eu não conheço esse homem. Ele entrou no pátio lá do sumo sacerdote, uma criada falou: você também é um deles, porque o seu jeito denuncia. Ele: não, eu não conheço esse homem. Passou mais um instante, outro criado do sumo sacerdote falou: você é um deles, porque você é igual a ele. Falou assim: eu não conheço. E começou a praguejar e falar: não, jurando que não conhecia aquele homem. Aí Jesus olha para ele e ele lembra de que Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E daquela vez, na terceira vez que ele negou, o galo cantou, e Pedro lembrou e disse que ele chorou amargamente. Certamente naquela terceira vez que Jesus perguntou: Pedro, Simão, filho de João, você me amas? Aí ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacentas os meus cordeiros. Porque Pedro foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo. E muitos de nós também somos chamados. Você tem um chamado, às vezes você acha: mas eu não sei pregar, mas você sabe cantar. Eu não sei pregar e nem cantar, mas você sabe orar. Mas eu não sei orar, não sei cantar, mas você sabe fazer uma visita e dar conselhos para aquela visita. Para cada um de nós tem um dom dentro de nós, né? Eu descobri que eu e Leila temos um dom, que é de fazer visita. E quantas pessoas já choraram com a visita que a gente fizeram? Quantas palavras de conforto com a nossa visita, né? As pessoas às vezes chegam e falam assim: mas vocês fizeram bem para nós. Porque às vezes você faz uma visita achando que você vai apenas passear na casa da pessoa, mas aquela visita fala às vezes mais do que um versículo, do que uma oração. E além da visita, a gente ora por aquelas pessoas. É um dom que Deus coloca nas nossas vidas, e esse dom deve ser praticado. Então nós não devemos deixar de fazer aquilo que Deus falou para nós, porque hoje Jesus pode vir para nós e perguntar a mesma pergunta que ele fez para Pedro, né? Chegar para mim e falar: Cristóvão, filho de Raimundo, né? Raimundo, tu me amas mais do que este? Né? Aí eu vou falar: Senhor, tu sabes que eu te amo.
E eu creio que todos nós aqui amamos a Deus, né? Como a palavra diz, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Mas importa que nós devemos nos esforçar. Às vezes nós ficamos sossegados, ficamos quietos. Mas é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, né, ele fala: desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Às vezes a gente fica dormindo, cochilando, mas a palavra de Deus chama a nós a despertarmos do sono. É hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós levantarmos e orarmos mais. É hora de lermos mais a Bíblia para conhecermos a palavra de Deus. Porque Jesus diz que através da Escritura é que nós conseguimos a vida eterna. Em João 5,39, Jesus disse, né, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E às vezes nós não lemos a Bíblia. Quando nós devemos dar mais valor àquilo que nós devemos fazer para Deus. No Velho Testamento, quando tinha essas convocações, né, de ir à igreja, era obrigação. Quando tinha as convocações solenes, era obrigado. Era como se fosse lei. Mas hoje, debaixo da graça, é voluntário. Mas para nós alcançarmos a salvação de Deus, para alcançarmos a graça de Deus, alcançarmos o perdão de Deus, depende do esforço de cada um de nós. Hoje depende do nosso esforço. Quando a Bíblia fala, né, lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Essa salvação requer um esforço de cada um de nós. Requer renúncia. Nós temos que renunciar a muitas coisas para servirmos a Deus. Porque quando nós aceitamos a Cristo, é como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas hoje, meu irmão, Jesus vem e te perguntar nessa noite: você me ama mais do que este, né? E que isso você reflita no seu coração, para saber o que você vai responder para Jesus nesta hora. Tem outra coisa que Jesus perguntou aos discípulos, e essa pergunta está sem resposta até hoje. Ele diz para os discípulos: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Né? Então essa pergunta, quem vai responder sou eu ou você, se nós realmente cremos em Deus. Porque Deus, Ele manda nos escolher, mas Ele também nos adverte. Quando Jesus estava com os discípulos, Ele falava: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vai morrer, vai ser sepultado, e no terceiro dia Ele vai ressuscitar. E quando Ele morreu, todo mundo ficou descrente. Ninguém acreditou que Ele ia ressuscitar. Quando Ele apresenta para os discípulos, estava faltando um, que era Tomé. E Tomé ainda fala: se eu não ver as marcas na mão dele, se eu não ver o lado dele furado, né? Se eu não colocar a minha mão nele lá, eu não creio. Aí quando Jesus apresenta novamente aos discípulos, Tomé estava no meio. E aí Jesus fala para Tomé: venha, põe sua mão aqui na minha mão, coloca a minha mão aqui do lado. E Tomé fala para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala para Tomé: porque me viste e creste, Tomé? Bem-aventurados que não me viram e creram. Vamos ver o que nós vamos ser diante de Deus nessa hora. O que nós vamos fazer? No capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala, né, da sua vinda, dos fins do tempo, lá no final fala uma palavra de 2 servos. E essa palavra de 2 servos é para a reflexão da nossa vida. Ele pergunta, na palavra ele pergunta: quem é o servo prudente e fiel, que o Senhor o constituiu para fazer a sua obra, para fazer o seu serviço? Aí depois vem a resposta: bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier, o achar servindo assim. Mas depois ele pergunta: mas se aquele mau servo disser: o Senhor tarde virá, o Senhor vai tardar a vir, e começar a beber com os ébrios, né? A espancar os seus conservas, a espancar os seus irmãos, e a caluniar, a participar de rodas de escarnecedores. Aí a palavra de Deus fala: virá o Senhor para aquele servo, no dia e a hora em que ele não espera, e o seu fim vai ser pranto e ranger de dentes. É melhor nós estarmos apercebidos, porque o Senhor um dia vai vir.
vai vir para buscar. E Ele vai te perguntar se você realmente ama Ele. Mas o Senhor Deus é o nosso Senhor. Mas tem uma palavra que eu creio que nós vamos ouvir. E que todos nós vamos nos alegrar com essa palavra que o Senhor vai falar para mim e vai falar para você. Vinde e bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas para isso precisa nós fazermos uma análise uma análise de consciência, né? E falar para Jesus se nós amamos Ele realmente. E que o Senhor continue falando em cada coração. Amém?